Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o sistema Citroën Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista 4 Rodas está com uma promoção irresistível. Últimas unidades, a partir de R$ 89.990. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus Live Auto. E o papo de garagem de hoje é com Pedro Nogueira, CEO da Belém, maior rede de padarias franqueadas em território nacional. Padaria portuguesa, com certeza. Pedro, antes de qualquer coisa, me tira uma dúvida. Belém ou Belém? Então, nós quando criámos a marca, queríamos que fosse Belém, à portuguesa, não é? Mas na realidade nunca conseguimos, então sempre ficou Belém. Então, nós com o Pedro da Belém estamos começando mais um Papo de Garagem. Antes de qualquer coisa, aquela curtida, compartilhada, peteleco na sineta e... eu não preciso nem falar, mas eu vou falar só por charme. Seu Diego, estrala a vinheta. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Papo de Garagem. Como você está por aí? Bem, obrigado. Eu é que agradeço o convite de estar aqui papeando com vocês. Bom demais. E então, Pedro Nogueira, como você sabe, aqui as coisas são na lata. E eu gostaria de saber qual foi o impacto da mobilidade reduzida na estratégia digital das franquias brasileiras. A pandemia foi, na realidade, uma crise de mobilidade, não é? Para além de ser, obviamente, uma crise sanitária. Então, o grande impacto teve a ver com a forma com que a mobilidade, alterando o fluxo de vida das pessoas, de repente vários bilhões de pessoas no planeta ou ficaram em casa ou alteraram radicalmente a sua forma de se mover pelas cidades, e isso trouxe, obviamente, uma alteração radical nas necessidades de consumo dessas pessoas por terem mudado esse seu comportamento, essa sua mobilidade. Claro que há setores mais impactados do que outros, não é? Se falamos de transportes, turismos, foram muito mais impactados do que setores que já eram 100% digitalizados, mas a grande questão tem a ver precisamente com essa nova demanda, não é? Em alguns casos ela foi 100% suprimida, por exemplo, a necessidade de comprar um vestido de noiva, por exemplo, não é? Porque acabaram as conglomerações. Noutros casos ela foi simplesmente adiada, que é eu preciso de uma gravata para o escritório, mas como já não vou comprar a gravata mais tarde. E noutros casos ela teve uma perca de oportunidade, que é o caso que mais afeta o meu setor, que é o seguinte: você, se hoje não vai almoçar no restaurante ou tomar um café da manhã na padaria, você amanhã não vai almoçar 2 vezes, né? Então eu perdi essa oportunidade de consumo de hoje. De fato, não é algo acumulativo, mas seria bom almoçar 2 vezes no dia. Eu não reclamaria. E você citou essa questão do setor alimentício, né? Que certamente teve um impacto muito grande. E eu queria saber como que você enxerga a transformação digital no varejo alimentício. A transformação digital ela tem já vindo a ocorrer desde há vários anos para cá, não foi uma coisa só impulsionada agora pela pandemia e pela crise da mobilidade. Mas eu diria que há duas grandes frentes de transformação. Uma é com a experiência do consumidor no local de consumo, então todas as inovações tecnológicas e digitais, desde a forma de fazer o pedido, aqueles quiosques de self-service, as formas de pagamento, os menus que aparecem com o QR Code, etc., não é? Portanto, isso são alterações na experiência que você tem no momento do consumo, e essa é uma vertente. E a outra vertente de transformação, e que é uma vertente também muito interessante, é da interação dos locais de consumo de alimentação
com os consumidores, não é? Que no passado essa interação se limitava à presença e ao momento em que as pessoas estão na loja, consumindo, não é? Era a minha oportunidade de interagir com aquele consumidor, eram aqueles 15 minutos em que o cara está ali tomando o café e o seu pão na chapa, e agora de repente com os meios digitais eu ganhei, para além da interatividade, eu ganhei tempo. Eu conquistei tempo para interagir com essa pessoa, muito para além daqueles 15 minutos que ela está no meu local de consumo, não é? Ou no meu estabelecimento. Então, claro, esse tempo nos cria imensas oportunidades e imensas possibilidades de, conhecer muito mais sobre esse consumidor, 2, entender quais é que são eventuais necessidades que eu não estou suprimindo que ele tenha, eu consigo acompanhar muito mais profundamente todos os círculos de interação do consumidor com o seu grupo de amigos, de companheiros de trabalho, etc. Basta eu começar a segui-lo nas redes e eu começo a conhecer de uma forma infinitamente mais profunda quem é que é o meu consumidor, e nesse sentido eu consigo desenvolver estratégias muito mais ricas e interativas para ter um marketing muito mais eficaz com ele, não é? Sim, eu particularmente já tinha sido impactado pela Belém muito antes, porque na rua onde eu morava aqui em São Paulo, eu estava para sair do apartamento, uma semana antes abriu uma padaria Belém do outro lado da rua. Fui impactado lá atrás, assim, e adorava, viu? E aí você decidiu já não mudar de apartamento, né? Foi quase... Não, pior, sabe pra onde eu fui? Pra rua de trás, ou seja, então continuamos vizinhos. Foi muito bom. Que papo maneiro. Tá gostando? Então não esquece, dá aquela curtida, compartilha e o peteleco na sineta para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade Estadão. Eu vou aproveitar, então, e eu queria me aprofundar um pouco mais, para saber qual o maior desafio para empresas do seu segmento migrar para o delivery, né? Porque é muito como você falou, daqueles 15 minutos de tomar o seu café, comer um pão na chapa, que é extremamente convidativo você fazer isso dentro de uma padaria, e como que tu conseguiu levar a padaria para casa das pessoas? Então, de facto, é desafiador, não é? Por isso é que ainda ninguém conseguiu transformar 100% do seu negócio de rua em negócio de delivery. E eu diria que os 3 grandes desafios são um desafio concorrencial, na medida em que você, quando está na rua, você está concorrendo com os comércios próximos, não é? E de repente, quando você entra numa plataforma de delivery, você está concorrendo com lojas que até podem nem estar no bairro ou até eventualmente noutra cidade, né? Então o seu panorama concorrencial se altera radicalmente no delivery. Isso por um lado. Por outro lado, um mix de produtos que você consegue oferecer. Dificilmente você vai pedir um café expresso no delivery, né? Então é assim. E para um restaurante, dificilmente ele vai vender uma garrafa de vinho no delivery, porque você comprou vinho muito mais barato no supermercado e não precisa pedir no delivery, né? Então é assim. De facto, o mix de produtos que o setor da alimentação trabalha no dia-a-dia, ele é muito alterado e, portanto, isso também diminui bastante o seu potencial de faturamento de caras só de perder esses consumos de bebidas, não é? E, portanto, isso faz com que você precise repensar que tipo de ofertas de produto é que você faz, como é que as especifica para esse canal, que tipo de combos e que tipo de promoções você faz para ter mais apelo e para conseguir colmatar essas perdas de consumo que teria na loja. E o último desafio, que eu acho que talvez seja ainda o mais difícil de ultrapassar, e sobretudo no caso do meu setor, mais especificamente, que é um setor de padarias, cafetaria, confeitaria, não tanto do restaurante, mas o nosso setor, ele ainda é muito um setor que vive do impulso, do cara que passa frente à loja, vê a vitrine e quer ir provar um pastel de Belém, ou passou e vai tomar um café para aproveitar que está ali frente a um café. Então, essa venda por impulso, você no delivery perde, não é? Claro, há formas de você tentar gerar esse impulso de outra forma, que eu crio um teaser no Instagram que me cria um impulso e que vai depois levar a pessoa eventualmente a um app de delivery. Mas não é aquele impulso dos sentidos, não é? De eu passar à frente, ver, cheirar. Eu, como um ex-vizinho, posso dizer que o impacto era primordial ali. Eu sei bem do que você está falando.
o quanto esse impacto é importante. E você citou um ponto crucial aqui, quem iria pedir um expresso no delivery, né? Ou seja, tipo, é muito pela conveniência, né? E as bebidas, tipicamente, elas representam uma fatia muito grande do faturamento do setor da alimentação. Em alguns casos, chegando a representar 30%, 40%, não é? Então, é assim, de facto, é logo ali um golpe de caras que sofremos quando tentamos migrar para o delivery, né? Sim, mas ainda assim é efetivo. E aí eu gostaria de saber de ti, como que a Belém expandiu a rede durante a pandemia? Que acho que é um ponto interessante também de a gente conectar essa história toda. Nós tivemos o privilégio de não ter perdido lojas na pandemia. Glória. o que já é uma posição que eu sei que no Brasil é já privilegiada, porque de facto a quantidade de lojas que fecharam foi muita. E nós não perdemos lojas, não significa que não tenham encerrado lojas, mas nós conseguimos que o número de aberturas compensasse a quantidade de lojas que encerrou. E isso se deveu a uma aposta 100% em estratégia digital. Enfim, no campo das franquias, especificamente, que é o nosso caso, não é? Nós somos uma rede de franquias. O recrutamento vinha muito, não só pelos esses grandes eventos, as feiras da Associação Brasileira de Franchising, não é? Ali na Expo Center Norte, por exemplo, que era uma mega feira anual onde se recrutavam muitos potenciais leads que teve que parar na pandemia, não é? Não aconteceu. Verdade. Essa era uma das fontes de recrutamento. Outras fontes de recrutamento são pessoas que vão à loja e conhecem a loja e ficam interessadas em investir, não é? Elas ficando em casa, também perdemos essa fonte de recrutamento. Então tivemos que fazer uma aposta 100% em marketing digital para interagir com potenciais investidores e atraí-los para a proposta de investimento da Belém. Então, e foi dessa forma, com uma estratégia 100% digital, de comunicação digital, que conseguimos, de certa forma, manter a nossa dimensão com as aberturas que acabaram compensando as lojas que encerraram. Acabou tendo esse equilíbrio, assim, pô, que bom. Bem como você colocou, o setor do comércio aqui sofreu bastante com os fechamentos e tudo mais, e essa variação de hora ter coisa aberta, hora de não ter coisa aberta. Muitas incertezas também para saber quando você conseguiria normalizar as coisas e tudo mais. Fico muito feliz que as coisas acabaram dando certo para Belém durante esse tempo. E eu sempre acabo dizendo isso, mas o nosso papo passa muito rápido. Eu devia ter aproveitado para ter pedido um cafezinho aqui. Eu já pedindo alguma coisa. Pedindo um cafezinho pra gente papear tomando um café juntos. Mas... Da próxima vez eu trago um café e um pastel de Belém, sem dúvida. Aí, seu Diego, ganhei essa, hein? Anota, tá registrado. Seguindo, então, para o nosso desfecho, qual o seu recado para quem busca investir em franquia nesse momento, fazendo um gancho com o que você tinha dito anteriormente? Seriam 3 conselhos. O primeiro, que é independente do momento, que é, se você quer investir, então você precisa, de facto, investir tempo conhecendo as várias opções que há de franquias e entender qual é que é a mais adequada para você. E não só adequada sob o ponto de vista do modelo de negócio, de você achar a rentabilidade interessante, mas adequada no sentido de ser uma coisa que você goste, que você sinta prazer. Por exemplo, no meu caso, que é o caso da alimentação, você se investe numa franquia da Belém, você vai viver rodeado de doces e pães e salgados 24/7, não é? Então, você precisa realmente gostar disso. Então, esse também é sempre um aspecto que eu refiro às pessoas que estão procurando, tentem entender se vocês vão sentir prazer no negócio que vão ter em mãos para além da rentabilidade que possam eventualmente ter. Porque, de facto, é um negócio que absorve muito do seu tempo e da sua dedicação e, portanto, é bom que você se sinta feliz. O segundo conselho, já mais relacionado com este momento, estamos, de facto, num momento de grande volatilidade económica, não é? Imprevisão, vai haver novo lockdown, não vai haver. Então, se você quer investir neste momento, você precisa ter reservas de caixa que permitam você enfrentar esses imprevistos, reservas mais significativas do que no momento sem pandemia, onde você não tem esse risco, não é? Então, de facto, o custo de investimento aumenta um pouco porque você precisa ter essa almofada para fazer face aos imprevistos. O terceiro conselho seria, se você realmente quer investir, este momento é uma grande oportunidade, sobretudo no setor de franquias de varejo. Porquê? Porque no varejo, o seu maior custo fixo é o aluguel. E este é o melhor momento para negociar aluguel. Então, existe uma grande oportunidade de você entrar num negócio com a maior componente do seu custo fixo mais baixa, porque de facto estamos num momento
de vantagem negocial para quem quer alugar. E então isso vai fazer com que o seu ponto de break-even ele vai aparecer mais cedo ao longo do mês. Se antes, se calhar, você precisava 15 dias para pagar os custos fixos, agora, se calhar, você só vai precisar 10 graças a essa nova negociação que você vai conseguir de custo de aluguel. Então, assim, para quem está preparado financeiramente, tem a potenciar risco e não tem medo de enfrentar este cenário mais volátil, este é um grande momento de oportunidade de negociação de pontos no varejo. Nem de longe tinha imaginado algo nessa linha. É para quebrar aquela história de que, elevando a história de conta de padaria à máxima potência, que não é nada simples. Eu agradeço aqui a sua presença, Pedro. Eu tô esquecendo de alguma coisa, seu Diego. Antes de ir embora, a dica Douro. Se você tem uma grande ideia, gaste as suas energias para realizá-la, a não ser que você queira ser um dono de sauna e viver às custas do suor dos outros. E com isso encerramos mais um Papo de Garagem. Pedro, um último recado, quer deixar um contato ou alguma coisa? Pessoal, eu aqui já vou fazer uma propaganda. O pastelzinho de Belém, da Belém, vale a pena demais. O recado seria para aqueles que ainda não nos conhecem, que visitem uma Belém mais perto de vocês ou no aplicativo de delivery que vocês normalmente usam, que nós estamos em todos, e não deixem de provar o nosso pastel de Belém ou o nosso pastel de nata, como ele também é conhecido, que foi eleito o melhor da cidade de São Paulo. Só isso. Acho que com essa eu me despeço e estou indo buscar o meu. Obrigado, galera. O Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o sistema Citroën Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista 4 Rodas está com uma promoção irresistível. Últimas unidades, a partir de R$ 89.990. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus Live Auto.